Em dezembro de 81, botou os ingleses na roda. 3-0 no Liverpool, ficou marcado na história. Fala rapaziada, eu sou o Marcos Bacana do canal Acima de Tudo Rubro Negro. No vídeo de hoje tentaremos explicar o que aconteceu entre Flamengo e Ceará, por que o Mengão não ganhou do Ceará. Também falaremos da preparação do Flamengo para o jogo de quarta-feira contra o Vélez pela Libertadores. Antes de mais nada, eu peço a vocês que se inscrevam no canal, ativem as notificações, clicando no sininho e deixem aquele like bacana. Galera, então vamos tentar explicar o que foi Flamengo 1, Ceará 1, ontem no Maraca, pela 25ª rodada do Brasileirão. Galera, eu venho aqui acompanhando os noticiários em relação a esse jogo. Eu cheguei à seguinte conclusão. Muitos dizem que a culpa é do Dorival. Eu não coloco a culpa no Dorival, não. Não somente nele, né? Porque eu falo que não somente nele, porque quando o time vence, o técnico tem seu valor. E quando perde ou deixa de ganhar, como foi o caso de ontem, também tem a sua responsabilidade. Para mim foi um contexto de situações. Por exemplo, ele escalou bem o time dentro do possível, dentro do critério que ele vem adotando, né? Ele vem colocando o chamado time B, reforçou com alguns jogadores que não poderão jogar, melhor dizendo, contra o Vélez na quarta-feira. Estou me referindo aos dois zagueiros, Davi Luiz e Léo Pereira. E poupou o Gabigol do jogo de quarta-feira, porque o Gabigol está com 2 cartões. Se ele tomar um cartão na quarta-feira, ele ficaria fora de uma eventual final da Libertadores. Colocou ele, mas só que ele errou na seguinte situação. Ele tem o Thiago Maia na mesma situação do Gabigol. Não entendi porque ele não colocou o Thiago Maia para jogar. Para quem não assistiu o jogo, ou enfim, não tem maiores informações sobre o jogo, eu vou passar aqui qual foi a escalação que ele colocou para vocês entenderem o que eu quero dizer. Ele começou com o Santos no gol, na lateral estreou o Varela, o uruguaio, na esquerda Ayrton Lucas, no meio de zaga, a zaga titular, né? Davi Luiz e Léo Pereira. No meio campo, pela primeira vez que inicia na partida, o Pulgar, o chileno, Diego Ribas, Vitor Hugo, e lá na frente, Marinho, Gabigol e Cebolinha. Na defesa, eu acho que foi correto. Os titulares que não poderão jogar contra o Vélez, o Ayrton Lucas que vem jogando direto, o Santos também que vem jogando direto, o Varela ele deu uma oportunidade de estreia desse jogador. Muitos dirão, mas quem é o titular do time B é o Mateuzinho. Verdade, mas esse cara, o Varela, tinha que jogar em algum momento, então ele optou por ontem. E particularmente eu acho que ele não comprometeu, mostrou uma boa qualidade, sustenta bem na defesa, marca posicionamento ali bem da defesa, está um pouco fora de forma, que é natural, não vem jogando, ele não comprometeu. Aí que começa o problema do jogo de ontem na minha visão. Ele colocou o Pulgar, é outro que não vem jogando, mas precisa jogar, a verdade é essa. Mas Marcos, bacana, precisamos ganhar, um jogo importante para ganhar. É um jogo importante para ganhar, eu também acho. Fizemos até uma projeção aqui em relação aos jogos, desses 4 jogos de setembro. Mas o Pulgar era um jogador que teria que jogar e penso eu que não iria comprometer como não comprometeu o nosso jogo. O problema estaria no meio campo, na parte de criação. O Diego Ribas há muito tempo não vem jogando bem pelo Flamengo. Ele é um jogador que se empenha bastante, tem muita vontade, ninguém pode falar o contrário dele, mas na parte técnica ele não tem desenvolvido bom futebol. É só vocês observarem que há muito tempo o Diego não participa de uma grande jogada, de um gol, ou faz um gol, bate uma falta, que ele sabe bater falta, enfim. Ele não tem contribuído na parte criativa do time. Com o Vitor Hugo, que está nos últimos 2 jogos desempenhando mal o futebol, ele jogou mal contra o Botafogo e ontem também, o último bom jogo dele foi contra o Palmeiras, lá em São Paulo. O Flamengo não teve criatividade no meio campo, tocava a bola no meio campo, como é o normal do time do Flamengo, tocar a bola no meio campo, mas sem criatividade. Ou seja, o primeiro tempo do Flamengo foi um primeiro tempo para se esquecer. Não teve jogo, o Flamengo não jogou. E tinha o Marinho de um lado e o Everton Cebolinha, do outro, e o Gabigol. Essa bola chegava lá, mas não chegava com qualidade. O Flamengo não tinha criatividade. O Vitor Hugo apagado, o Diego Ribas muito mal, participa muito do jogo, mas muito mal. Os toques dele são os toques que o time não desenvolve. O Pulgar desentrosado com o time. Enfim, o problema do Flamengo foi na armação do meio campo. Na minha opinião, ele poderia ter colocado
o Thiago Maia para jogar no lugar do Diego Ribas, para dar uma qualidade maior na saída de bola, uma velocidade, e entraria com Everton Ribeiro no primeiro tempo. Por quê? Faríamos um quarteto no meio campo, como vem jogando o time titular e até mesmo o time reserva, porque muitos dizem que o Lázaro entrava como centroavante. É meio assim contraditório isso. Ele, na realidade, ele se infiltrava na área. Ele era um quarto homem de meio campo que infiltrava na área. Então o Flamengo jogava com 4 homens no meio campo, com Vidal, com cabeça de área, que às vezes era até o Diego Ribas, né? Era o Diego Ribas, Vidal, o Vitor Hugo e o Lázaro. Era esse o meio campo. Não 3 no meio campo, igual ele colocou ontem. Então essa movimentação que ele fez ali no meio campo que prejudicou o nosso time. Tanto é verdade que no segundo tempo ele tira o Diego Ribas e o Vitor Hugo e coloca o Everton Ribeiro e o Vidal. Dá outra qualidade no time, o Flamengo começa a criar oportunidades. Passou o Gabigol para a função que ele vem jogando normalmente agora, que é mais para o lado direito do campo. Centralizou o Pedro, como o Pedro normalmente joga, e o Cebolinha do lado esquerdo. O Flamengo cresceu no jogo, empatou aos 8 minutos com o Gabigol. E incrível que pareça, a expulsão do Jô não foi benéfica pra gente. Vou explicar por quê. Pô, Marcos Bacana, você está dizendo que o jogando a mais não foi bom? Não é isso, que jogar com a mais é sempre melhor. Mas só que com a expulsão do Jô, o Ceará se fechou mais ainda e picotou muito o jogo. Parou muito o jogo com faltas e foi favorecido pelo juiz, que fez uma péssima arbitragem. Eu não sou aqui de comentar negócio de arbitragem não, mas o juiz prejudicou muito o espetáculo, de modo geral. Porque realmente foi mão no Vidal, ele não marcou, mas ele expulsou bem o Jô, porque foi uma jogada semelhante ao do Davi Luiz na Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, que ele xingou o juiz de frente. Isso não se faz, um jogador experiente, tanto o Jô quanto o Davi Luiz jogaram Copa do Mundo. Você pode até xingar o juiz, falar alguma coisa, mas você xinga não de frente para ele, você sai andando de costas pro juiz e xinga o juiz não vai te expulsar por causa disso. Agora você aponta pro juiz, vai em direção ao juiz, xingando ele, com certeza ele iria ser expulso, como aconteceu com o Davi Luiz na Copa do Brasil e ontem aconteceu com o Jô. Aí essa expulsão do Jô fez com que o Ceará se fechasse mais e picotasse muito o jogo, como eu estava falando para vocês. Picotou muito, dificultou o nosso jogo. Foi muito, toda hora os jogadores do Ceará se jogando no chão, aí parava o jogo. Ele deu até os acréscimos, mas um acréscimo muito baixo, deu apenas 9 minutos, sendo que desses 9 minutos, praticamente 4 ou 5 o Ceará conseguiu comer, vamos dizer assim, né, na gíria do futebol, né, comeu os 4 minutos, ele engoliu esses 4 minutos, portanto de 9 se tornaram 5, que na realidade tinha que dar 13 minutos, então isso dificultou muito as ações do Flamengo. Mesmo assim, o Flamengo ainda teve umas 4 ou 5 oportunidades para virar o jogo. Teve o chute do Pedro, que o goleiro fez uma grande defesa, teve a bola do Everton Cebolinha na trave, teve um chute do Lázaro no canto, que passou raspando, teve o chute do Vidal, que foi por cima do travessão, e uma finalização, e uma cabeçada do Davi Luiz, que o goleiro fez uma grande defesa. Ou seja, o Dorival, na minha opinião, ele errou na armação do meio campo. Nosso meio campo não tinha criatividade nenhuma, principalmente no primeiro tempo. Mas os jogadores também tiveram as suas participações negativas nesse sentido. Eles poderiam ter jogado um pouco mais. O Marinho foi muito discreto no jogo, para não dizer nulo. O Vitor Hugo também, tudo bem que é um garoto, ele vai oscilar, faz parte até do crescimento do futebol dele. Ele vai jogar excelente partida, nenhum outro ele não jogará tão bem, faz parte. O Cebolinha ainda não engrenou no Flamengo, apesar de ter melhorado muito no segundo tempo. E o Diego Ribas não consegue acrescentar nada criativo para o nosso time. Então, teve a participação do Dorival na escalação, né? Em algumas posições. Repito, o Thiago Maia deveria jogar. Se ele não jogou, se ele não jogará contra o Vélez, para não correr o risco de tomar o cartão e ficar fora da final, ele teria que ter começado esse jogo ontem. Então, esse lance de botar a culpa só no Dorival é muito fácil. As obrigações
dentro do campo, tem que ser dividido ali. O treinador escala e o jogador tem que cumprir o que o treinador coloca para ele fazer dentro de campo. Só que não aconteceu. O Flamengo não teve um bom desempenho, principalmente no primeiro tempo. Foi um primeiro tempo para esquecer. O Flamengo praticamente não criou nada no primeiro tempo. O Ceará também num contra-ataque fez um gol numa jogada boba, na minha visão, erro de posicionamento, principalmente do Varela, porque quando o Mendonça recebe essa bola, o Pulgar está na marcação, fechou a passagem dele e o Varela tinha que acompanhar quem está chegando. Ele marcou a bola, né? Como diz na gíria do futebol, e ao invés dele marcar o jogador, ele marcou a bola. O jogo chegou escurando e bateu cruzado. Uma bola difícil para o goleiro, né? Que é uma bola cruzada, ela sempre está saindo do goleiro naquele posicionamento. Ficou difícil a defesa para o Santos. No mais, o Ceará não criou nada, só se defendeu. Então, é muito relativo que a galera, que a imprensa, de modo geral, está dizendo que a culpa foi do Dorival. Repito, ele não escalou mal, ele vem escalando da mesma forma que ele vem fazendo nos últimos jogos. Precisávamos ganhar? Precisávamos. Mas ele não colocou um time fraco em campo, até porque o elenco do Flamengo é muito bom. Até antes de começar o jogo, nós éramos o melhor elenco da América do Sul. O que mudou em 90 minutos? Pergunto a vocês, mudou alguma coisa para depois de 90 minutos ninguém prestar? Então, é meio complicado isso, só botar a culpa no treinador. As responsabilidades têm que ser divididas, treinador e jogadores. Porque treinador não ganha jogo sozinho, mas também não perde sozinho. E assim se aplica para os jogadores. Entendeu? Eu acho que não é por aí que a gente tem que levar. A gente poderia ter ganho, porque é só vocês observarem, nós tínhamos 4 jogadores titulares. O Santos, que garra em todos os jogos, os 2 zagueiros e o Gabigol. No meu entendimento, ele erra em não colocar o Thiago Maia. Ah, mas Marcos bacana, o Thiago Maia não é um jogador ofensivo, mas daria uma sustentação maior ao meio campo e ele poderia entrar com o Everton Ribeiro ao lado do Vitor Hugo para ter essa armação. Aí que está o detalhe. Na minha opinião, se ele entra com Pulgar, Thiago Maia, Vitor Hugo e Everton Ribeiro, seria o meio campo ideal para ganhar esse meio campo, para ter a criatividade, porque no meio campo se ganha o jogo. Se ganha ou se perde. Se você não dominar o meio campo, você complica o seu jogo. Foi o que aconteceu com o Flamengo. O Flamengo não foi dominado no meio campo, mas o Ceará conseguiu anular nossas jogadas. Até porque não foi muito difícil anular nossas jogadas de meio campo, porque a criatividade ali estava muito baixa nesse sentido. E teríamos o Marinho ainda, ou o Cebolinha, é questão de opção, no banco de reserva para melhorar isso. Galera, agora falando um pouquinho de quarta-feira. O Flamengo volta a treinar hoje, segunda-feira, visando o jogo contra o Vélez. Estamos com uma vantagem confortável, 4-0. O De Arrascaeta foi poupado ontem até do banco, fazendo um tratamento aí, que sofreu um pisão no pé direito. Acredito que estará em campo na quarta-feira. Repito, o miolo de zaga não será o Davi Luiz nem o Léo Pereira. Estão de fora essa dupla. Gabigol certamente vai ficar de fora, porque além dele estar pendurado com os 2 cartões amarelos, ele está muito nervoso. Eu acho que não seria nem interessante deixar ele no banco de reserva, porque no banco de reserva também se toma cartão, e ele poderia ficar de fora. Então ele deve poupar o Gabigol e o Thiago Maia, e vai ter a ausência dos 2 zagueiros por cartões amarelos. Mas o Flamengo estará forte. Eu acredito que no lugar do Gabigol deverá entrar o Cebolinha. No meio campo, no lugar do Vidal, deverá entrar no lugar do Thiago Maia, deverá entrar o Vidal. Então o provável Flamengo para quarta-feira deve ser o Santos, Rodinei, Felipe Luiz na lateral esquerda. No miolo de zaga, Pablo e Fabrício Bruno, que também tomou cartão ontem, né? Está fora do jogo contra o Goiás. No meio campo, João Gomes, Vidal, Everton Ribeiro e De Arrascaeta. Lá na frente, Pedro e Cebolinha. Galera, então essas são as notícias do Mengão. O Flamengo volta a treinar logo mais no Ninho do Urubu, visando a preparação do jogo contra o Vélez na quarta-feira. Galera, continue acreditando no Mengão. O Mengão ainda tem chance no Brasileiro. Foi uma derrapada que a gente não esperava, mas isso faz parte do futebol. Valeu, galera? Peço a vocês que continuem se inscrevendo no canal, ativando as notificações, clicando no sininho e deixando aquele like bacana. Vambora, Mengão! Dali, Mengo, pra cima deles, Flamengo.
dali, dali, Mengo. Pra cima deles, Flamengo.